Espartanos, bom dia pessoal. Tudo bem com vocês aí? Excelente quarta-feira aqui. Pessoal, nós estamos aqui no último capítulo aqui do Heróis de Esparta, um livraço com muita história de Esparta, muito bacana. Peço para vocês, inclusive, assistir todo o podcast em relação a esse livro. São muitos conhecimentos aqui. É um romance, mas não deixa de ter muita reflexão, não deixa de tirar muitas, pra gente poder tirar muitas lições, né? E aqui agora a gente chega no último capítulo aqui, que chama Consequências. O nome do último capítulo é o capítulo que a gente vai finalizar esse livro, e é um capítulo que traz muitas reflexões também. E eu vou fazer as reflexões, inclusive, em cima das reflexões aqui que eu já falei aqui dos autores. Mas pessoal, já sabe, né? Tá curtindo aí, manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreva no canal, manda um smash de inscrição no canal aí, compartilha esse vídeo para quem você curte, dá um arru no sininho, arru nos comentários e aquele praxe todo do YouTube que vocês já sabem aí, esse papo todo aí. Vamos lá. Bom pessoal, então é o seguinte, consequências da guerra de Termópilas, né? Nós vamos fechar agora esse capítulo falando justamente tudo que passando aqui a mensagem aqui da visão dos historiadores aqui que estavam contando a história em Roma, né? Mostrando as consequências dessa batalha, né? Então vamos lá. O primeiro passo aqui, eles vão falando o seguinte: bom, com certeza ninguém aqui presente parou para pensar realmente no quanto essas guerras com os persas, né, foram importantes, disse Cláudio, olhando ali para a plateia. Mas pense sempre assim, meus caros colegas historiadores. Não teríamos essa característica tão peculiar quanto a liberdade de expressão, também conhecida como democracia, claro, se não fosse o legado deixado principalmente por Atenas. Bom, então aqui ele já dá a primeira consequência dessa guerra. Pessoal, a verdade é o seguinte: se Atenas e Esparta não tivessem juntado ali, né, em todas as batalhas, seja de Salaminas, Plateias, Termópilas, né, enfim, todas essas guerras aí, se realmente a Grécia não tivesse engrossado para cima dos persas, com certeza, talvez hoje não existiria a democracia no mundo. Então, olha só, já começa com uma reflexão super importante, né? Graças a Esparta com os 300, graças ali a Temístocles com sua embarcação dos navios ali, né? Seja na Batalha de Maratona, Salamina, né? Os espartanos em Plateias, Termópilas. Então, graças a essas batalhas, graças aos gregos ali peitar os persas, a que a democracia pôde existir, né? Principalmente por volta de Atenas. E aqui já cabe a primeira reflexão da vida moderna, né? Eu já começo na porrada aqui. Pessoal, hoje nós estamos passando um momento no nosso país que é o seguinte: estão criando, no governo atual, muitos projetos com o nome combate, que usa o combate, né, para favorecer a democracia, né? Combate contra atos antidemocráticos. A reflexão que fica direto na canela aqui para vocês é o seguinte: reparar se realmente o que está sendo criado para combater atos antidemocráticos realmente não é a própria imposição de uma ditadura, falo mesmo, né, de forma disfarçada. Porque às vezes você vai combater atos antidemocráticos, porém, né, impedindo certos direitos que já foram conquistados, de liberdade, de expressão, de democracia. Então, assim, com esse nome bonitinho aí, né? Então já fica essa primeira reflexão, essa primeira porrada aí já, né? Bom, continuando aqui, pessoal. Mais do que isso, completou Fidipides, além da democracia, todos que morreram lá merecem um lugar realmente no panteão dos heróis nacionais. Claro, bardos como Herocrates que vão de cidade contando as suas histórias, né? E a gente realmente viveu num tempo em que esse material é o que mantém os homens ocupados, né? E quem conta um pouco, aumenta um pouco também, né? Se não fosse assim, ninguém teria interesse na Batalha de Termópilas clássica, né? Como vimos ao longo da nossa exposição. Bom, aqui eles estão fazendo algumas reflexões em relação aos registros históricos, pessoal. E, claro, a visão dos historiadores que acabam aumentando um pouco a história, né? Até para a história ficar mais interessante, né? Eles colocam um pouco de romance na história, mitos, lendas,
tem coisas que são até questionáveis, se realmente foi verdade, como eu falei no último capítulo aí sobre Ephialtes. Realmente existiu Ephialtes, ou Ephialtes foi uma construção, né, uma personificação de uma traição em um homem, né? Então, algumas coisas começam a ser questionadas nesses registros históricos, e os próprios historiadores, avaliando esses registros, conseguem, às vezes, identificar aquilo ali, o que é real, o que não é, né? E eles começam a fazer essas constatações aqui, né? Tirando essas consequências, né? Bom, então o trabalho de vocês é muito importante, né? Como eles estavam palestrando para um grupo de alunos que queriam ser historiadores, que queriam no futuro estar registrando atos históricos, né? Ele vai passando justamente essa visão. É muito importante para o historiador, o cara que registra ali, né? Que vocês estejam sujeitos a essas questões de colocar a história de realmente, de fato, como ela foi. E estar atento principalmente aos exageros e ao romantismo aí, né? E aí eles dão um exemplo aqui de Heródoto, né? Heródoto, muito do que ele nos deixou por escrito é contestado até hoje. Não em todo o seu trabalho, mas em alguns detalhes, né? Como, por exemplo, dizer que o exército de Xerxes secava rios ou iluminava a noite com fogueiras de seus acampamentos, que eram tantas quanto as estrelas do céu. Bom, eu não quero desmerecer, né, o trabalho ali do seu mentor, do Heródoto e tal, mas acredito que a verdade seja um pouco, né, diferente, né, um pouco menos exagerada do que essa impressão aí simplória aí, né? E, pessoal, eu falo agora, até saindo um pouco aqui da base desse livro aqui, estou estudando um pouco sobre Heródoto, né? E falam que ele realmente é o pai da história. Na verdade, ele tem esse sinônimo aí de pai da história. Mas também há outras fontes que afirmam que ele é o pai da mentira, né? E com certeza esse fato que eles estão colocando aqui no livro é uma dessas questões, porque falam que ele afirmava que o exército persa tinha mais de 5 milhões, né? Quer dizer, um exagero assim muito, né, fora do normal, né? E aí eles vão falando assim, um aluno levanta o braço e fala, então devemos realmente acreditar que o exército do Xerxes era grande, mas não tão grande, né? E aí o Cláudio confirma com a cabeça, exatamente, né? Aí ele fala assim, mas que era grande, né? Pensa do seguinte modo, justamente por ser numeroso, o exército persa dependia de um apoio naval para receber suprimentos. Então, assim, ele não poderia ser tão grande assim porque a estratégia do rei persa dependia da combinação perfeita entre forças terrestres e navais. Manter um exército tão grande com um contingente perto de 1 milhão de homens exigiria um trabalho realmente muito grande, né? E o fato dele ter perdido, né, várias batalhas navais travadas em ambientes estreitos, seja como Termópilas, Salamina, prova que Xerxes só sabia realmente mexer com suas tropas em grande escala. No que tangia as estratégias em terrenos pequenos, ele meio que se atrapalhava, né? E não sabia como fazer valer sua superioridade numérica. Uma outra reflexão que a gente pode tirar disso aqui, pessoal, é que às vezes você pode ter um grande poder, você pode ter uma grande capacidade, igual o Xerxes aqui, mas dependendo do ambiente, né, aquilo ali não vai valer nada, né? Aqui os espartanos e os atenienses provaram aqui que a quantidade numérica de Xerxes não valeu nada no ambiente grego ali, né? Porque eles usaram toda a geografia ali para poder combater Xerxes. E aquilo ali acabou que ele não conseguiu usar o poder máximo, a força máxima do seu exército, né? E para a vida moderna a gente pode fazer várias reflexões aí. Você tem cargo de doutorado, você é desembargador, você tem diploma, mas se você não souber nadar, meu amigo, e de jogar você num rio com a correnteza lá, entendeu? Não adiantou nada, não valeu nada esse conhecimento que você teve, né? Então, realmente, você só vai conseguir usar grandes poderes, né, num contexto que privilegie você, né, que dê privilégio para você realmente conseguir usar esse grande poder, desenvolver esse grande poder. Não adianta você ter um grande poder e estar num ambiente, numa localização, num contexto, com pessoas, entendeu? Que você não vai conseguir realmente mostrar todo o seu arsenal ali, né, de superioridade, de poder. Então essa é uma reflexão que já fica aí também. Bom, o Fidippides ele levanta e fala, Xerxes não era tão estúpido assim também, né, pessoal? Por exemplo, uma história que não contei a vocês é que me foi relatada por outro bardo, provavelmente amigo de infância do nosso Eurícrates aqui presente, né?
E que eles vão falando assim que o Xerxes, que era rei dos reis, né? Ele enviou realmente embaixadores ali para cidades gregas para que se entregassem sem luta. No fundo, ele tentou não lutar. E na verdade, ele está relatando aqui, pessoal, o início do filme 300, né? Que os persas chegam ali para conversar com Leônidas, né? Pois bem, como sabemos, Atenas e Esparta disse não aos embaixadores, né? Mas Esparta, em especial, além de dizer não, teria provocado a reação dos deuses. Alguns representantes de Leônidas, né, em outra versão, eles falam que foi até o próprio rei Leônidas espartano teria respondido aos embaixadores persas apenas que eles teriam toda a água e a terra que quisessem. E só que essa água e a terra estaria lá no fundo do poço, né, onde eles jogaram esses persas, né? É literalmente de onde nasceu o This is Esparta, né, pessoal? E ele manda aquela bicuda espartana também nos persas logo no início do filme, né? E que praticamente essa atitude aí, essa atitude aí provocou a ira dos deuses, né? E aí Esparta foi amaldiçoada por causa disso, porque receber, né, estrangeiros dessa maneira é uma forma muito deselegante, né? Sendo que lá naquela época era o contrário que eles esperavam, né? Quando um povo realmente se submetia, né? Eles mandavam, né, amostras de terra e de água, né, naquele sinal ali de mostrar submissão. E já que o Leônidas falou, já que vocês querem terra e água, vocês vão pegar muito lá embaixo, no meio do poço, e tacou os caras de lá, né? E aí eles vão continuando aqui. Eles falam que essa história, depois de ocorrido, né, começaram realmente a acontecer muitas coisas, alguns problemas ali de ordem sobrenatural em Esparta, né? Porque ele desafiou os deuses, né? Coisas do tipo plantações morrendo e animais e outros fatos assim. E eles falam que um oráculo lá de Esparta, né, teria dito que a causa disso seria a ira dos deuses, que teriam ficado zangados demais com a audácia espartana no tratamento com os embaixadores persas, né? E aí, uma parte aqui, né, uma vertente da história fala que todos os cidadãos espartanos foram chamados para verificar se algum deles estava disposto a se sacrificar para corrigir esse erro. Uma atitude até um pouco estranha, né, para um povo tão orgulhoso como o espartano, mas mesmo assim, até certo ponto compreensível. Aí eles falam que, pois bem, 2 homens espartanos de posse se ofereceram para se entregar ao rei persa e foram para Susa, onde foram recebidos por Xerxes. Realmente, pessoal, aqui, nesse ponto aqui eu tenho que dar uma parada aqui, porque já realmente fica muito esquisito, espartano se entregando. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, a gente vê que os espartanos eles eram muito religiosos, eles acreditavam demais no oráculo de Delfos ali, nas crenças religiosas. Eles foram praticamente para a guerra por causa de uma previsão do oráculo, né? Então a religião para eles ali estava acima do ego e do orgulho espartano. Estava acima, inclusive, até da própria questão da cidade mesmo, ali de Esparta e da própria criação que eles tiveram. A religião ela era muito forte e mandava na conduta dos espartanos nesse sentido, né? Então fala que esses 2 espartanos foram se entregar para Xerxes, né? Os emissários espartanos vieram com discurso, né? E foram lá para Xerxes, foram enviados para que, olha, nós estamos aqui para que você possa vingar a morte, né, dos seus embaixadores de Esparta, né, dos seus mensageiros. Então, já que Leônidas tacou eles no poço, vocês podem fazer o que vocês quiserem com a gente aqui, já que a gente acredita muito no oráculo de Delfos, né? E aí, qual que foi a reação de Xerxes? E aí, muitos alunos começaram a palpitar, né? Após que ele matou eles na hora, ou então torturou, ou então prendeu, foram decapitados. E aí, o Fidipides, né, que estava contando a história, balança com a cabeça e fala assim: não, na verdade, Xerxes simplesmente afirmou que não ia cometer o mesmo crime e que nem a entrega dos 2 espartanos os libertaria da desonra. Assim, os espartanos teriam recebido o augúrio mais tarde do oráculo de Delfos, que falava sobre o sacrifício dos reis de Esparta, né? Então aqui, pessoal, um ato até inesperado aqui por Xerxes, né? Mas ele estava sendo, mesmo tendo perdido seus mensageiros, seus embaixadores, ele teve a oportunidade aqui de matar esses 2 espartanos para ficar pau a pau, né? Mas na verdade acho que o rei ele ficou tão furioso que falou assim: não, esses 2 homens aqui morrer para mim não vai adiantar nada. Eu quero agora a guerra mesmo, né? E agora que esses espartanos estão ferrados comigo mesmo, né? Então praticamente deu a entender que foi isso aqui na história, né?
Bom, e todos começaram a conversar entre si ali, os alunos ali, aquele burburinho e tal. E aí eles vão falando, ó, gente, vocês perceberam onde que a gente quer chegar? Essas histórias são excelentes contos, mas como saber qual que é o fundo de verdade nisso, né? Tirem suas predições aí, maldições e outros fatores sobrenaturais do relato para saber onde realmente está a verdadeira história. Pessoal, e isso aí também fica para a vida moderna, né? Nas questões de histórias, de registros, a questão do telefone sem fio aí, né? Quantas histórias e fatos e boatos você escuta aí, que um acaba inventando, acaba aumentando, às vezes falando mal de uma pessoa, às vezes colocando uma característica, né? E a coisa toma uma proporção assim que de repente fica descontrolada, né? E aí a pessoa chega a ser até cancelada na sociedade, socialmente, né? Então é complicado isso aí, né? Saber realmente, nós estamos numa época de muito fake news, né? De muita mensagem, né? Muita coisa realmente é verdade e às vezes colocam como fake news. Acho que isso é importante falar aqui no meu canal também, né? Porque muita informação é verdade e eles tentam censurar aquela verdade com falando que é fake news, mas não é, no fundo é verdade mesmo, né? E isso é complicado, pessoal. Isso é complicado. Então, a gente hoje está num mundo que a gente tem que saber muito bem peneirar as informações. Mas, como eu sempre falo, sem censura, pessoal. Sem censura. A liberdade da informação tem que estar aí e a gente tem que ter a capacidade de interpretar. Agora, você censurar o que é o certo, o que é o errado, eu já vejo, em nome da democracia, inclusive, eu já vejo que já é um fator meio perigoso para a sociedade. Bom, e aí eles vão falando assim, ó, bom, é verdade, né? A gente tem que saber direito dessas informações. E realmente o pior caso mesmo ali, né? E ninguém pode esquecer disso, que na verdade foi a pobre cidade da Tespe ali, né? Que pagou um preço alto por sua ousadia, né? Porque afinal os Tespes, eles tinham 700 tespienses, né? Que ficaram junto com Leônidas. E era praticamente quase a totalidade de suas tropas, né? Sendo que os 300 de Esparta constituíram aproximadamente 4% de suas forças, né? Então, assim, a questão do sacrifício na guerra, né, pessoal? Para os espartanos, querendo ou não, Leônidas estava sacrificando ali soldados espartanos, mas era 4% de Esparta. Diferente dos Téspios, que deram tudo, sacrificaram tudo, né? Então, esse é um caso que eu já até citei aqui no meu canal, falando sobre azeite, sobre a questão da Bíblia, né? De você ajudar as pessoas e você dar tudo que tem, né? E de pessoas que dão pouco, né? Mas eu acho que aqui, não é o caso desse contexto aqui para essa reflexão de hoje, não. Mas continuando aqui, e segundo se conta, Leônidas só fez questão também de segurar 400 tebanos. Esses tebanos, Leônidas realmente não liberou, né? Ele realmente quis que ficassem com ele junto ali ao final da Batalha de Termópilas, porque ele próprio previu que poderia haver uma traição desse grupo de tebanos, né? Que poderiam abandonar e passar para o lado dos gregos, passar para o lado dos persas, né? E poderiam até prejudicar ali o exército, né? É como se Leônidas realmente estivesse pensando aqui, eles fazendo a reflexão aqui no livro, né? Já que a gente está indo para nossa execução, né? Que eu leve os mais fracos, né? Para que estes não causem problemas, né? E futuramente a gente sacrifica esse pessoal aqui, que eles são menos confiáveis também. Bom, pessoal, a gente termina hoje aqui, já esse capítulo aqui. Aliás, o capítulo ainda não acabou não, a gente vai continuar esse capítulo aqui no próximo podcast. Mas fazendo essa última reflexão aqui da questão da renúncia, né, da questão do sacrifício. Então o Leônidas realmente foi muito inteligente e ele, além de sacrificar o exército espartano ali, claro, para defender a Grécia, ele aproveitou e falou assim, ó, eu vou levar junto quem não presta, né? Já que eu vou morrer mesmo, eu vou levar junto quem não presta. Quem poderia realmente fazer uma rebelião contra Esparta. E foi o que aconteceu anos depois, mais na frente, né? Tebas ganhou de Esparta, Tebas praticamente liquidou Esparta, né? E realmente eram inimigos rivais. E você vê como é que as coisas são, né? Então, na vida, essa questão da renúncia é muito importante, pessoal. Para qualquer objetivo nosso, a gente olhando aqui para a vida moderna, a gente vai ter que sacrificar alguma coisa, pessoal. Às vezes a gente vai ter que sacrificar o nosso tempo, às vezes a gente vai ter que sacrificar momentos com a nossa família, às vezes a gente vai ter que sacrificar dinheiro para investir em algum negócio, né? Às vezes a gente vai ter que sacrificar a nossa própria saúde, pessoal, para conseguir alguns resultados, né? Então esse capítulo hoje está falando, a reflexão principal que eu vejo é muito dessa questão de renúncia, que infelizmente a gente não pode ter tudo, né, o tempo todo. Então em que em alguns momentos a gente vai ter que abrir mão, a gente vai ter que realmente desequilibrar a nossa vida para conseguir certos resultados, né, para depois a gente poder equilibrar isso de novo.
Só que é claro, na questão de saúde, na questão de Deus, na questão da nossa família, pessoal, tem que tomar muito cuidado, porque são coisas que a gente não deve renunciar de forma 100%, né? A gente tem que ter pelo menos o mínimo de sono ali, 6 horas por noite, alimentação também, pelo menos tentar ser mais balanceada, o contato com a família, o contato com Deus. A gente não pode perder disso por inteiro para fim de tomar conta de uma questão profissional, da questão financeira, porque senão realmente a vida fica muito desequilibrada, pessoal. E até para você resolver um problema de um foco muito específico, o hiperfoco espartano, é importante estar com essas outras áreas também, de certa forma, um pouco preenchida, né? Porque isso te dá uma estabilidade emocional, te dá uma estabilidade mental, né? A pessoa está dormindo bem, ela consegue resolver melhor os problemas, né? A pessoa que está com bons relacionamentos familiares ali, ela já vai com outra cabeça em relação às adversidades, né? A pessoa que está passando por momentos muito difíceis, quando tem Deus, esses problemas tendem a ficar mais leve. A forma que ela encara esses problemas acaba sendo uma forma mais suave, né, pessoal? Essa é a reflexão que fica aí hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos chegando no final desse livro aqui. Pessoal, e é isso aí. Manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreva no canal, dê um arru no sininho, dê um arru nos comentários, compartilha para quem você curte. E nós estamos chegando ao final desse livro aqui. E o próximo livro vai ser Portões de Fogo mesmo. Portões de Fogo, mais dos bastidores dessa batalha de Termópilas, mais detalhes do exército espartano. E eu tô focando mais nesse livro porque, além de ser um romance e de trazer muitas boas reflexões, é Steven Pressfield, né? O autor né, esse autor que é praticamente brilhante, né? E ele traz, assim, questões, assim, muito fortes, assim, de guerra. Ele foi um militar também, né? Então traz muito conhecimento, traz muita bagagem, traz muita reflexão, traz muita filosofia, né? E ele especifica muito a questão também de alguns espartanos no individual, que eu acho que é muito importante a gente estar podendo colocar aqui no canal também, da personalidade dos guerreiros espartanos, seja Alexandre, Polinix, Diênix, né, Galo, o próprio Leônidas, um livro, Portões de Fogo, que fala muito da questão emocional, controle emocional de Leônidas, né, a relação de Leônidas com a família, coisas assim que foram poucos falados, divulgados, né, foi pouco falado e divulgado, né, pessoal. Bom, espero que vocês tenham curtido, é isso aí. Reflexão espartana, podcast espartano, quarta-feira que vem tem mais. E isso aí, pessoal. Espartamos junto, excelente semana para todos aí. Arru!